chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. E hoje o assunto é para você, pai, mãe, de criança pequenininha, de criança maiorzinha, porque a gente sabe, né? Os perigos da internet estão aí, as crianças estão à solta nesse mundo digital. Infelizmente, não dá para a gente controlar tudo, mas dá para a gente ter controle de algumas coisas. Mas infelizmente, algo acaba fugindo. E é uma situação muito chata que tem ocorrido, e a gente tem presenciado matérias, informações no decorrer dos últimos anos, são de crianças fazendo bullying com outras crianças na internet, só que isso tem um nome específico, é o cyberbullying, até porque está na rede. E isso gera um monte de problemas, até às vezes os pais descobrirem que isso está acontecendo, a criança já está depressiva, não quer mais ir para a escola, tem uma série de coisas nesse meio de caminho. Mas sobre isso, sobre evitar isso de uma maneira lúdica e de uma maneira gostosa de aprender, eu recebo hoje o escritor e fonoaudiólogo, que você já viu ele aqui algumas vezes, mas hoje ele vem como escritor, Giovanni Kubias, que vem trazer a Lana, uma história sobre o cyberbullying. Obrigada pela presença, doutor. Muito obrigado por me receber novamente, a sua audiência. É um prazer estar com vocês para falar hoje sobre aquela que agora é minha filha, né? Ganhasse. A Lana, que nasceu como esse livro de prevenção à violência. Pois é, porque o senhor trabalha diretamente com crianças, Sim. né? Deve presenciar essa situação, não corriqueiramente, mas ela aparece no consultório, ela aparece, ainda mais que o senhor trabalha também na área pública, né? Na rede pública de ensino. Está aparecendo bastante. Como é que surgiu a inspiração? Veio disso, doutor, do consultório? A inspiração não veio do consultório, mas veio de uma necessidade que a investigadora da Polícia Civil, a Isabel Feijó, nos trouxe e também relatou no Conselho da Criança e Adolescente sobre essa demanda, porque é uma demanda crescente mesmo. As crianças estão cada vez mais cedo inseridas no meio digital e isso afeta também o desenvolvimento dela. Então, como é que nós podemos pensar esse tipo de violência e a prevenção dele? Então, eu sou escritor, mas estava sempre mais na área acadêmica, né, do que na área de literatura em si. Mas sempre trabalhei muito literatura dentro do consultório. E aí nós pensamos uma estratégia para que a gente pudesse inserir esse tema. Pensando nisso, a Banda Cruzeiro do Sul criou um projeto. Então, o projeto Criar da Banda Cruzeiro do Sul reuniu eu, como escritor, a Isabel Feijó, que é essa investigadora da Polícia Civil aqui de Criciúma, e ela... E aí nós fizemos esse projeto e apresentamos ele para o Conselho da Criança e Adolescente. Então aqui tem recurso de empresas que patrocinaram e qualquer uma das pessoas que estejam nos ouvindo que queira destinar para o fundo da criança pode através do imposto de renda. Tem a prática, né? Procure seu consultor, seu contador, né? Seu contador, alguém aí que faça suas finanças para fazer essa destinação que a gente sempre fala, né, doutor? Quando a gente destina, a gente sabe para onde está indo, Exato, né? Em vez de pagar TER de Brasília, está pagando para o bem das nossas crianças e nossos idosos também, que o fundo também tem para idosos. Exatamente. E aí a Lana veio, o senhor como escritor só faz parte da Academia Criciumense de Letras, né? Da Academia da LBSC, de Sara, de Sara, tá, desculpa. Então tá, a Academia Issarense de Letras. E aí, no caso, como é que surgiu assim, tá, o senhor pegou as informações, vou transformar em livro, como Isso, surgiu? A ideia é que a gente conseguisse, ele foi um texto testado, né? Então, inicialmente eu escrevi um texto sobre essa demanda, como é que a nossa personagem ia reagir a isso. Então, o livro, em resumo, é uma criança que recebe na escola a visita de uma policial, e aí essa policial, a caricatura da Isabel Feijó está aqui dentro, porque a gente quer fazer essa relação entre as crianças que vão receber a Isabel na escola e vão receber o livro. Esse livro depois, dentro desse projeto, vai ser distribuído. E aí ela recebe e ela começa a pensar sobre aquilo. Ela tem uma crise de choro que é um comportamento emotivo sem ela ter conseguido explicar o que era aquilo. E depois a mãe vai recuperando isso em casa e vê que é o cyberbullying que ela sofreu dentro de um jogo online. E é importante a gente dizer que o livro ele termina bem. Não é para terminar mal, né? Ele é para que as crianças se entendam ali.
Mas o cyberbullying, desde 2024, é um crime. Ele está no Código Penal brasileiro, ele em português, ele seria perseguição sistemática. Então, aquela perseguição que acontece de forma sistemática. Não é uma vez só você falar que o cabelo da amiguinha é feio na internet. É repetidas vezes ficar. Só que o nome é comprido. Então, ficou cyberbullying, que é um termo que o mundo usa e o mundo vivencia isso. Mais coloquial, né? Isso, mais que fácil, é mais fácil, né? Mais fácil de falar, menos fácil de escrever. Né? Nessa sua pesquisa para escrever a história da Lana, o senhor deve ter se deparado com algumas histórias... Todas são tristes, mas sim, umas mais intensas, vamos dizer assim. Nós temos, assim, algumas pesquisas. A policial também nos trouxe dados da nossa região. Nós temos esses desafios online, por exemplo, que são coisas que levam crianças ao suicídio. Então, isso é uma coisa bastante preocupante, não só porque isso fere contra a autoestima da criança, fere contra a vida da criança, mas afeta toda uma sociedade em volta, né? Uma criança que tenha cometido um ato contra a sua vida vai afetar todo o seu entorno, familiar, escolar. Então, é importante a gente dizer que o cyberbullying, embora ele exista, ele não tem rosto, e ele é mais perigoso do que o bullying, porque o bullying, a partir do momento em que você saiu do portão da escola, por exemplo, quando acontece na escola, ele saiu do portão da escola e ele acabou, cessou. Na internet não, porque eu posso ter gravado, por exemplo, em um dispositivo, um celular, um tablet, e que não está conectado à internet e vai ficar armazenado. A gente não sabe a dimensão que essa violência vai ter e por quanto tempo. Essa é a grande diferença, o grande perigo do cyberbullying, porque ele vai de forma... no tempo a se perpetuar, né? E o cyberbullying também, né, doutor, ele não escolhe a idade, mas ali o adolescente, a criança ali dos 9 para frente, é uma idade um tanto quanto conflituosa já para ele em si, né? Porque sim, já está sofrendo todas as transformações, né? Nem ele se entende, sabe que mundo que tá. E entra numa situação dessa, ou de aparência, ou de desafios que não conseguiu, de autoestima. Sim. Tudo isso mexe muito com a cabeça da criança e se torna extremamente perigoso. Sim. Né? Ainda ontem eu vi uma reportagem sobre exatamente isso. A Austrália restringiu o acesso às mídias sociais, que tenham filtros, para menores de 16 anos. Então, é um ambiente que é prazeroso, porque você está liberando hormônios do prazer ali por estar se alimentando dessas informações, mas que ele pode afetar a autoimagem da criança e não só do adolescente, da criança, mas também do adulto. Eu faço mestrado e aí dentro do meu mestrado eu também pesquiso cyberbullying. E teve uma pesquisa que fez relatos dentro de uma empresa. Qual era o nível... Se a pessoa já tinha sofrido cyberbullying, os funcionários da empresa adultos, a partir de 20 anos, e quantos já tinham cometido. Então, assim, o número dos que cometeram era maior do que os que receberam. Nossa. Então, quando a gente está falando sobre cyberbullying e prevenção a ele, a gente não está falando só sobre a vítima. A gente também está falando sobre a conscientização de quem comete o crime. Porque se uma pessoa não consegue se conscientizar de que aquelas ações que ela está fazendo é uma violência, isso não vai cessar, porque só proteger a vítima não vai resolver. Nós precisamos também trabalhar a consciência com o agressor. Com certeza, porque o agressor, a gente fala, esse termo mesmo, gente, é agressor, tá? Se seu filho faz um tipo de ação dessa com um coleguinha, por mais que ele tenha 8, 9, 10, é agressão, é isso mesmo, é forte. Né? Porque até para um pai, para uma mãe, falar assim, o meu filho agrediu, o agredir é físico, mas o mental, o psicológico, é um dano que não passa depois que sai o roxo. Exatamente. Né, doutor? Então, assim, essa forma de agressão, quando chega a ser proferido por uma criança, até chegar nela, elas têm umas artimanhas de se esconder, né? Sim. E de esconder a situação também, quem é agredido. Sim, porque... é um perfil que, como a gente lembra na escola, né, do valentão da escola, que na escola se defendia com aquela postura de valentão, na rede ele se protege com um suposto anonimato. É só desligar o computador, né? Mas esse anonimato não existe em si.
Não existe. Aquele que agride, por mais que ache que mudar o seu nome na internet vai fazer com que ele não seja achado, a polícia está aí para dizer que vai ser achado, e nós temos uma polícia científica forte, nós temos uma polícia civil forte dentro do estado que consegue chegar até o último fio de cabelo e descobrir quem que foi que fez aquilo. E isso é importante frisar, que ninguém tá... Não é porque vai... Porque às vezes num desespero um pai ou uma mãe vai lá, formata um computador, mas não tem nada disso, gente. Tecnologia, quando eles querem, eles vasculham tudo. Ele deixa rastros, né? Sim, ele deixa rastros e além disso, para a criança que faz também, deve ser custoso, né? Depois, quando cai a ficha, entende aquilo que aconteceu. A nossa ideia justamente é trabalhar com esse momento em que ela vai reconhecer que está fazendo, que ela pode estar sofrendo, mas está fazendo, e como que ela pode agir. Então, esse agir, nós trazemos muito a escola para perto de nós. A escola tem um papel fundamental na proteção e na garantia de direitos da criança. Então, a escola tem que ser esse ambiente acolhedor, tão acolhedor que a criança possa falar sobre o que está sofrendo, sobre o que está vivendo, e que sem isso seja um problema, né? Que a criança se sinta acolhida pela escola. Porque agora, né, tá tendo toda essa discussão. São Paulo também vai aderir né, a primeira cidade a aderir totalmente sem celular nas escolas, enfim, o governo federal estuda. Num ponto onde a gente chega de não conseguir controlar, né? Exatamente. Saiu totalmente do controle. Então, as proibições, elas têm que vir para fazer o controle, porque a gente está chegando nesse cyberbullying, que muitos acham que é engraçado, que era o apelido, né? Na nossa época ali dos anos 80, era o apelido carinhoso, né? Mas hoje não, eles estão levando para outras esferas, né? Começa com uma brincadeirinha, mas quando vai ver já tá sério. Ele vai para outras esferas justamente por essas consequências que a gente não tem noção de como é que vai acontecer. Como é que a criança vai reagir? Nós temos um perfil de criança que precisa de suporte, então ela vai afetar a aprendizagem da criança, vai afetar questões de relacionamento dela entre os pais, entre os colegas, e um contexto geral. E é importante a gente dizer isso, né? Num momento crítico da vida. Num momento crítico, porque se eu, enquanto adulto, sofro uma violência, bom, eu estou com a minha cabeça formada ali, eu sei onde que eu vou procurar ajuda, que sintomas que eu estou apresentando, se eu me conheço bem, eu vou dizer, estou mais triste, por quê agora? Mas a criança não tem esse filtro, porque ela não está bem formada ainda, né? Ela está se estruturando enquanto sujeito. E isso é muito importante, e até a percepção da escola, né? Sim. Doutor, às vezes da criança estar ali muito querendo ficar no celular, às vezes, é só joguinho, mas tem que entender que tem muita coisa por trás, né, dessa introspecção. Nós temos, inclusive, outros materiais que, ao longo de 2025 e 2026, nós vamos também lançar. Uma série? A Lana vai ter irmão? A Lana vai ser esse, e depois nós temos um outro projeto, né, que é sobre abuso sexual. Então, assim, a internet, ela, embora seja um campo sem cara, ela a gente sabe quem está lá, mas os pais têm obrigação de ter essa vigilância com a sua criança. E a consciência. Vigiar a sua criança é muito importante, porque se eu não sei o que a minha criança e o meu adolescente está fazendo na rede, como é que eu vou conseguir proteger? A função de proteção dessa criança e desse adolescente é do responsável legal, seja pai, mãe, avó, tio, quem for. E eu queria falar para a nossa audiência uma coisa muito importante. Não existe privacidade no celular para criança e adolescente. Então, se você tem a tua criança, teu adolescente, ele tem um celular, você tem o direito, você tem o dever, principalmente, de olhar o que está fazendo. Porque se nós não conseguirmos ter controle sobre o que eles estão fazendo, como é que nós vamos saber se eles estão sofrendo ou cometendo violência? Se eles estão fazendo alguma coisa ou sofrendo alguma coisa
que possa afetar o desenvolvimento deles. E isso é uma questão que os pais trazem, mas eu posso olhar o celular do meu filho? Pode, não só pode, como deve. Deve, porque o celular, ele é um instrumento. Ele tem que ser colocado nesse lugar, né? Eu ainda falava esses dias assim, celular não é presente de Natal, não é brinquedo. Celular, ele é uma ferramenta e que deve ser aprendida a usar. Como é que eu vou ensinar um adolescente, uma criança a usar e a controlar os perigos dela se eu não estiver direcionando? Verdade. Né? Então, existem... E às vezes eu mal sei usar também. Sim. Como é que eu vou deixar a criança dominar, né? Muitas vezes em Exato. casa, o pai e a mãe, nem sei, quem mexe tudo é fulaninho, é não sei o quê. E aí você se perde naquele mundo também. E para enganar a criança é ligeira, né? Exato. Golpistas usam de recursos dentro da internet, abusadores, e esse contato normalmente é um contato que acontece de forma muito calma, serena, para convencer a criança ou adolescente que aquilo ali não é perigoso. Mas quem vai ter essa condição de analisar se é perigoso ou não é nós, somos nós enquanto adultos. Né? E por isso que o livro Lana, ele é para criança pequena. Ele não é um livro para adolescentes. Né? Nós pensamos sobre como é que nós faríamos isso. Né? Então, minha forma de produção foi, escrevi um texto e desse texto eu fui testando com as crianças, diferentes faixas etárias, como é que nós conseguíamos pensar o texto sem perder a história e o foco, que era conscientizar sobre o que é o cyberbullying e conscientizar principalmente como é que eu posso me abrir com a escola, com a família, ter segurança para isso. E eu vou só dar um tempinho, porque a gente já estourou o primeiro bloco, a gente vai para o intervalo e aí a gente volta contando mais um pouquinho como a Lana nasceu, como a história do livro nasceu e como você também pode ter esse livro, né? Em qualquer lugar do Brasil vai ter como sim. A gente volta já. O papo é bom, né? De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje recebendo o fonoaudiólogo, mas hoje ele veio como escritor, Giovanni Kubiaski, que está falando para a gente sobre a Lana, a história do cyberbullying. A gente vai falar muito sobre isso ainda, lembrando que o Sala de Entrevistas fica todo ele disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e no nosso canal do Spotify também. Sala de Entrevistas, procura lá, TV Primavera, tem todos os programas para você ouvir aí pelas estradas da vida, curtir as informações e, é claro, sempre informações de qualidade e com profissionais adequados. Por isso que o Sala está aqui trazendo esses detalhes para você. Doutor, a gente interrompeu ali nossa conversa falando sobre a Lana, que a Lana surgiu, né, e ela vem, o senhor estava me mostrando no intervalo, o livro ele é cheio de características para colocar todo mundo dentro dele, para né? estar inserido, né? Então, a Lana, ela nasceu como um livro bem para crianças, então a ideia é que ele comporte crianças de 8 a 10 anos, uma linguagem simples para que... Deixa um pouquinho mais aberto aí para eles pegarem. Ótimo. Pessoal, dá uma olhadinha. Então, nós vamos trabalhar questões aqui, por exemplo, de deficiências, de diversidade dentro da sala de aula, porque a Lana depois vai ganhar outros projetos e vai ampliar isso, né? Então tem autistas, pessoas negras, nós temos a representação da professora como um lugar de autoridade, uma pessoa negra, justamente para trazer esse olhar e essa discussão sobre a diversidade. A Lana nasceu, então, nós fomos... eu fui testando com as crianças, eu tenho contato com as crianças por causa do consultório, né? Estou lá todos os dias, e aí a gente foi testando quanto que prendia da atenção da criança, quanto que a gente conseguia que ela captasse da informação, então como é que podia ser um material que fosse realmente aproveitado pela criança. A criança que já está alfabetizada consegue ler, então não é um texto longo, e a professora... A letra é grande também, que eles gostam, né? Isso, letra de forma para que toda criança que saiba ler, consiga ler. Mesmo aquela que está começando. Porque a letra de imprensa você vai ter crianças de primeiro ano que ainda não conseguem ler ela. E aí, para a gente manter mais tempo o livro com a criança, nós fizemos lá para ela colorir a última página.
justamente para ficar mais tempo. E a ideia é literatura, é ter qualidade na escrita, pensada sobre o tema, mas para fortalecer o vínculo livro-criança. Eu vi que vocês já foram em alguns locais, né, tanto na distribuição. Como é que vai ser esse processo, né? Agora só vai visitar as escolas, vai conversar, a policial, desculpa, esqueci a Isabel, vai junto, como é que, então, vai ser esse processo? O projeto Criar da Banda Cruzeiro do Sul captou recursos. Tá. Essa primeira edição são 300 cópias e elas vão ser distribuídas em 3 escolas do município. Né? Que são uma municipal, uma estadual e uma particular, que são escola, porque a criança é do município, né? Ela não é uma criança da rede municipal. Depois, a nossa próxima captação pretende captar para 3.000 cópias e continuar esse processo para as outras escolas até que a gente atinja as escolas do município e consiga atingir a maioria das crianças dessa faixa etária. Mas, para quem não é de Criciúma ou que não está dentro dessa faixa etária de 8 a 10 anos, nós vamos ter as versões para venda, a edição para venda, que é uma edição exclusiva para venda, né, que o recurso aí é um recurso particular, que não é da captação de recursos das empresas, que vai ser para a gente conseguir levar para outros espaços, né? Então, para quem nos acompanha aí Brasil afora, o livro vai estar disponível digital. Se você quiser mais informação, pode também me procurar no Instagram, que a gente tem essas informações. A gente tá passando o Instagram do pode me chamar lá, que a gente indica como é que faz, ou então na própria livraria da editora. Aqui, no caso, a livraria da Unesc. E a Unesc, ela entra nesse sistema também ajudando vocês em alguma pesquisa ou só na edição? Nós fizemos a edição. Tá. Essa é a editora que fez a publicação desse livro, né? Então, tivemos apoio de revisão ortográfica da ilustradora, que é da Unesc, né? Que fez esse trabalho muito bonito e que tem sido reconhecido, né? Porque a beleza do livro ficou ele de primeira, assim, quando olha, né? Ele já é bonito, ele chama a atenção. Eu falei assim, eu quero laranja, porque na hora que bater o olho na prateleira, você vai saber que é esse livro que está lá. Né? Porque é minha marca registrada também, né? Mas porque para chamar a atenção, para as crianças saberem que esse livro trata sobre esse assunto. E, doutora, aí veio a Alana, e como assim surgiu a história do Giovanni fonoaudiólogo, escritor, ou o escritor veio antes do fonoaudiólogo? Como é que funciona? Na verdade, é mais ou menos misturado, porque eu uso muita literatura no consultório, né? Então, os meus processos de terapia começam com o livro. Então, a criança vai sentar, eu vou contar uma história e dali nós vamos partir para a correção da fala. Escolhendo palavras de dentro do texto para corrigir, fazendo a criança contar a história, então para melhorar a fala dela, né, a construção frasal dela. E aí veio junto, veio surgindo, né? Eu gosto de ler literatura infantil, então assim, se me perguntar se eu já li Senhor dos Anéis, eu vou dizer que não, e vai ser verdade, mas se perguntar se eu já li Monteiro Lobato, eu já li todos. Então, é por gosto. Esse é o gosto de literatura que eu tenho. E aí nisso surgiu a vontade de escrever sobre essa situação, a gente já conversou, mas como é que foi esse processo para o senhor, né? Além das pesquisas e tal, como é que foi esse processo de criação, como foi, né? Foi intenso, foi intenso, porque você adequar uma linguagem que antes era acadêmica, e né, isso eu inseri na academia. Que é diferente. Que é diferente, que você está falando para um público muito restrito e que normalmente você falou uma frase, eles já sabem sobre o que você está falando pelas várias bibliografias que eles têm já na cabeça deles e referências. E aqui não, aqui como é que a gente consegue reduzir para que seja simples, sem perder qualidade literária, porque a nossa criança não está lendo, gente. Vamos botar livro na mão delas. Um dos motivos para ler, entender e tirar o celular da mão das crianças. Tem que ler para a criança. O livro é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento dela. Esses dias, só um adendo, no Prêmio ASIC de Língua Portuguesa, nós fomos lá fazer a cobertura, que foi a primeira edição esse ano, né? Tem criança que não sabe escrever.
escrever, pegar o lápis e fazer a letra cursiva. Elas esqueceram, e eu acho que até a gente, tá? Eu tenho, né, o cacuete por ser jornalista, eu tô sempre escrevendo, até é uma forma de pensar, é um cacuete mental, mas tem horas que eu canso de escrever. Sim. E imagino as crianças, às vezes eu paro pra pensar, se eu que tô acostumada, canso, imagina as crianças hoje em dia. E no próprio prêmio eles falaram, às vezes a gente não consegue escrever, mas com o prêmio a gente se incentivou a fazer. São formas, né, doutor, de trocas, né? Esse incentivo que nós temos que fazer. Nem que eu tenha que fazer uma troca lá, uma recompensa. Sim. Cada vez que lê um livro, ganha uma balinha. Mas a leitura é fundamental para conseguir organizar o pensamento da criança, aumentar o vocabulário, estruturar o pensamento. Então, o livro ainda não é substituível nem mesmo pelo livro digital. O livro é livro. Livro de folhear, de passar a página. Eu não posso falar muito sobre letra, que eu não trato letra, não trato disgrafia, porque realmente minha letra não ajuda. Não tem como, não tem como. Médico e jornalista, a gente tem que ter uma subclasse para a questão. Nem todo fono é bom escritor, assim, a letra é boa. A letra cursiva ali não ajuda muito, não. Mas, assim, doutor, a gente vem, como o senhor disse, né, a questão da leitura, está cada vez mais deixada de lado, mas também tem clubes de leitura, tem pais que incentivam, né, desde pequenininho. É o hábito, né? Se lê uma página por dia para a criança desde bebezinho, em um ano você tem um livro completo e a criança vai acostumando aquilo e vai querendo sempre, né? E a leitura, ela tem que ter esse momento de afetividade. Para pai e mãe que tá me ouvindo, não adianta dar um livro e dizer para a criança, vai lá ler. Não adianta. Isso não é a forma com que nós vamos conseguir criar um hábito e que seja prazeroso. Se eu sentar com a minha criança e ler, aí sim, aí eu estou criando um hábito prazeroso, porque é a família junto, né? Eu trago isso para perto. Ele tem que criar memórias, né? Memórias afetivas com a leitura. Então, quando eu tenho uma criança, e eu falo isso para as crianças que chegam lá de segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Crianças de 11 anos não leem. Mas espera aí, o que elas podem ler? Então, qual que é a condição de leitura delas? Elas conseguem ler o quê? Elas estão lendo frases. Bom, então vamos procurar livros que tenham frases. Sejam mais do que textos longos, sejam frases. Ela gosta de ler gibi. Ótimo. Ela se interessa por dinossauro. Busque livros sobre dinossauro. Ela gosta de carro. Busque livros sobre carro. E não tenham vergonha, nem mesmo os adolescentes, em ler livros curtos. Porque a ideia é ler. Sim, claro. Eu conseguir estruturar um pensamento, fazer uma reflexão ao final dessa leitura, entendeu qual que era a mensagem? Mesmo que seja uma leitura simples, de um livro curto. Esse daqui é um livro que eu preparei para crianças de 8. Bula de remédio? Bula de remédio é bem mais difícil. Mas assim, a gente... Lê placa, gente. Lê placa. Lê folder de mercado. Sim. Tudo certo. A ideia é ler. Claro que a literatura ela tem um outro peso. Sim, porque nós vamos trabalhar, né? Nós vamos trabalhar com essa ideia, essa formulação de pensamento diferente. Mas leiam junto, né? A criança que está começando a ler agora, passou no mercado, vai lendo o rótulo com ela, para que ela crie o hábito de parar e não ver só a imagem, também ler, né? Doutor, a gente está chegando no finalzinho, eu queria saber, assim, para quem está fora, né, está assistindo a gente de fora, dá para comprar o livro da Lana, aí é só entrar em contato com o senhor nas redes sociais. Pode entrar em contato comigo, pode entrar também depois na Amazon, vai estar disponível. Vai estar na Amazon também? Isso, com esse nome, né, Lana, uma história sobre cyberbullying. E aí a gente quer ganhar o mundo com ele, né? Porque a ideia é falar sobre essa violência. E para as escolas, né, tenham professores que estejam nos acompanhando, as escolas que queiram levar a gente lá para falar com a criança, é impressionante o brilho no olho que surge quando a criança bate o olho na foto do autor e é você lá. É muito legal, é uma sensação prazerosíssima. Então, quer levar a gente lá para falar para as crianças, falar com os pais, chama,
né, me manda uma mensagem lá no Instagram que eu vou, a gente vai fazer esse esforço e cada vez mais levar informação de qualidade para as pessoas. Então, tá certo. Doutor, obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado. Foi bem esclarecedor, adorei conhecer a Alana de pertinho, né? E espero mesmo que as pessoas entendam a mensagem, distribuam a mensagem que cada vez mais aconcheguem a criança no lar com livros, com incentivo e menos celular, né? Sim, que é o que a gente está esperando. Família tem que ser reunião, tem que estar perto, sem celular, gente. Então, tá certo. Doutora, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado. Sucesso com a Alana. Obrigado. E com os outros projetos, a gente espera o senhor por aqui também. Certo. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas. Lembrando para você que todo ele está disposto no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e também no nosso canal do Spotify, Sala de Entrevistas, TV Primavera, tá tudo lá para você, todas as entrevistas que passam por aqui. Lembre-se, né, sempre, cuidado aí com a sua criança, cuidado com o que ela faz na internet, preste atenção e leia a Alana também para entender um pouco mais sobre esse mundo do cyberbullying. Até o próximo Sala!